Boa noite. Obrigado pela audiência. Quero começar sempre agradecendo vocês, porque sem vocês o programa não existe. Se você ainda não assiste pelo app, pode assistir que vale a pena. É direto, passa o que está passando na TV, está passando. E você pode também assistir no YouTube. E se estiver por lá, dê o joinha, compartilha com os amigos e, por favor, pode fazer comentários. É sempre bem-vindo. Eu sempre busco pessoas inteligentes, pessoas que estão fazendo sucesso naquilo que fazem, de preferência que são empreendedoras, mas também trabalho com gerentes, com vários outros tipos de cargo que estão dando certo, que colocam a qualidade acima do que estão fazendo. E hoje eu estou trazendo aqui uma investidora nata, Suelen Souza. E ela pode falar o nome da sua empresa, por favor, Suelen, e apresentar para o pessoal. Bom, primeiro quero agradecer o convite. Eu que agradeço. Já faz um tempinho que a gente está, né, nesse... Você teve problema de saúde. Tá perdoando por enquanto. Mas obrigado primeiro. Eu trabalho na SVN Investimentos. Hoje ela é um escritório credenciado a XP Investimentos, né? E dentro de uma classificação da própria XP existe o chamado G20, que são os 20 maiores escritórios da corretora, e nós estamos dentro desse G20. Então, eu trabalho dentro dele. Sim. Você sabe, Suelen, que nós somos membros do Nexus de Alphaville e eu fiz uma RDN com ela. Se você puder explicar o que é RDN para o pessoal, por favor, fique à vontade. Vou deixar para você a bomba, porque você é mais velha que eu lá. RDN são reuniões de negócios, e essas reuniões elas são dedicadas para a gente conhecer o negócio do nosso parceiro de network. Então, através dessa RDN, a gente conhece um pouquinho do trabalho e a gente começa a conectar essa pessoa com a nossa rede de contatos, né? Então, eu tenho amigos, por exemplo, que precisam e necessitam mais do seu serviço, e por ter uma confiança, até por questões de network, eu consigo te indicar a partir do momento que eu entendo o que realmente você faz. Sim. Então, a RDN é exatamente para isso, para a gente entender e fazer indicações futuras. E para quem me segue lá no Facebook, Instagram, LinkedIn, eu coloquei a nossa foto lá, Sim. Divulguei, para indicar, olha, se precisar de investimento, fala com a Suelen. Suelen, o que me chamou a atenção na nossa RDN, e até te convidei para fazer a entrevista, foi que eu acho que os empreendedores, eles começam um negócio, mas eles não entendem a sazonalidade que existe na profissão dele. E aí, se ele não estiver fazendo um investimento, hoje ele pode estar rindo muito, mas amanhã ele pode terminar chorando. Sim, é verdade. Quais dicas você teria para essas pessoas, como nós, empreendedores, que tem mês que realmente, mas como a gente estava falando antes de começar o programa, vai ter outubro agora, com eleição, vai ter Copa do Mundo, vai ter Natal, e aí o país vai dar uma desacelerada natural. Verdade. Acho que a palavra-chave é planejamento. Uma vez que a gente faz um planejamento financeiro, seja para comprar um carro, uma casa, fazer uma viagem, a efetivação daquele negócio, né, digamos assim, a eficácia daquele negócio, ele fica muito mais tranquilo e leve. Então, uma vez que a gente se planeja, que a gente tem um conhecimento do nosso caixa, do nosso fluxo, do nosso faturamento, e o que nós podemos fazer dentro dele para blindar, né, principalmente esse patrimônio em momentos de oscilação, eu acho que é a melhor alternativa hoje. A gente veio aí de um cenário pós-Covid, ainda estamos sendo impactados de forma direta, principalmente os empreendedores. Então, a gente percebe que o mercado ele é muito dinâmico. E por mais que essa questão de eleições presidenciais, de Covid, conflitos, né, guerras que a gente está vendo muito na televisão, por mais que a gente perceba que tem um fim, vai chegar um momento que a gente tem esse fim, né, esse ciclo vai ser finalizado, virão outros. E nós, como empreendedores, nós precisamos estar preparados para esses ciclos que são muito dinâmicos dentro do mercado financeiro. Sim. E é comum os empreendedores falarem assim, eu não consigo tirar férias, eu não consigo
Um pouco é porque talvez ele não se prepara, Sim. né? Eu acho que se ele tiver essa mentalidade, olha, eu vou precisar fazer meu 13º, eu vou precisar fazer as minhas férias para poder tirar alguns dias com a família, se ele não pensar assim, ele vai ter dificuldade. Sim, é um fato. Principalmente eu digo que a gente não deveria pensar só no agora. Mas daqui a alguns anos eu tenho certeza que você quer fazer por hobby o que você ama. Eu quero dar uma desacelerada também, continuar fazendo com paixão que eu amo, mas de acordo com um nível menor de frequência. E a gente precisa estar preparado também financeiramente para esses momentos, né? Momento que eu quero passear com a minha família, que eu quero ter uma oportunidade talvez de um investimento, e não investimento necessariamente de uma compra de um imóvel, algo pesado nesse sentido, mas um investimento pessoal. Acho importante ter este momento para mim, acho importante ter este momento para a família. Então a gente precisa pensar nestes momentos, e para isso a gente precisa construir algumas reservas durante a nossa vida, que isso a gente determina bem na hora da análise de um cliente, né? Eu fico imaginando quanto vai ser difícil comigo tudo isso. Mas, Sueli, eu vou aceitar o desafio. Eu já falei para você. Imagina, na prática é muito mais simples do que na teoria, né? A gente separa nosso dinheiro, né, nosso orçamento mensal para pagamento das nossas contas. A gente separa para aquele shopping no final de semana, né? E a gente separa também para algo que a gente parcelou. É mais ou menos assim que funciona quando a gente fala de um planejamento financeiro. Ou seja, vamos reservar esse pedacinho aqui. Exato. Vamos reservar esse pedacinho para o lazer, esse pedacinho para um fluxo de caixa, esse pedacinho para alguns objetivos reais, materiais. Então, na prática, é mais ou menos assim que funciona. Eu vou fazer uma piadinha aqui, pessoal. Meu tio já falecido, Darcy, ele falava assim, eu preciso guardar esse dinheiro para o estudo dos meus filhos. Aí ele colocava debaixo do colchão. Só que aí ele bebia. Quando ele bebia, o que ele fazia? Pegava o dinheiro debaixo do colchão. E aí depois a culpa era da bebida, Sueli. Sempre é, no final. No final a gente sempre culpa. Não tem... Ele já morreu, então ele não vai ficar bravo. Mas a filha dele deve estar ouvindo, a Clélia, com certeza, deve estar dando risada porque ela sabe que é verdade. Mas é engraçado você trazer isso, porque muita gente acha que por conta até mesmo desse vai e vem do mercado, dessa loucura que a gente escuta muito na televisão, o ideal é a gente deixar dinheiro parado. Poxa, na minha conta tá melhor. Ou na própria poupança tá melhor do que se eu aplicasse em algum lugar. Mas isso muito vai também que, infelizmente, nós não temos uma cultura de educação financeira ao ponto de perceber que ao longo deste ano, deste período, nós temos a inflação. Tá vendo? Você fez eu lembrar de outra história. Essa história é a mais triste que eu lembro, mas é engraçada. O meu avô, ele colocava em sacos, em bornal, que eles falavam, eles botavam em saco assim, e ele botava dinheiro lá. E aí ele morreu, mas aquilo ficou numa caixa. E essa caixa veio parar na minha mão quando eu era muito criança. E eu levei para quem? Para minha avó. A minha avó olhou para aquele saco e falou assim, isso já não tem mais valor não, vamos botar no fogão a lenha. Bom, passado alguns anos, passou na televisão que o pessoal estava comprando nota de réis e pagava uma fortuna cada nota. E eu tinha sacos e sacos de couro queimados. Então a minha chance de ficar rico, minha primeira chance de ficar rico foi essa. Foi embora, foi queimado. Foi embora. Não deu tempo, então, de recuperar. Não deu. Mas agora eu vou entrevistar, daqui uns dias, o Riquini. O Riquini. Ele tem nome de rico, quem sabe ele me ajuda a ficar rico. Pode ser que sim. Tô aprendendo com você como é que eu vou guardar dinheiro. E ele já vai pensar um jeito de me tirar o dinheiro, porque ele é vendedor. Então eu tô aqui pensando como eu vou trabalhar isso. Imagina. E aí, Sueli, me conta como é para você representar a XP, que deve ser um orgulho muito grande. Eu digo que mais do que um orgulho em representar a SVN e a XP, é ser uma mulher dentro do mercado financeiro, né?
Recentemente nós tivemos a XP Awards, que é uma premiação de todo o território nacional, e só 30% dos melhores assessores do país eram mulheres. Nossa. Então é um mercado que ainda é muito explorado pelo gênero masculino. Então é um orgulho não só a SVN, que bate muito com a minha cultura de relacionamento próximo com o cliente, mas também de estar dentro desse grupo de mulheres dentro do mercado financeiro. E a XPI, ela é bem pioneira nisso, né? Tem a Zener, tem outras lá que... Tem outras inspirações grandiosas ali dentro. Eu já assisti algumas palestras da Zener, fantástico, né? Fantástico. Ela ensina, assim, a você repensar. Principalmente nessa época de eleição, ela fala bastante. Quem sabe agora, com esse novo cenário, a gente tenha... Exato, né? E antes que a gente... Porque é muito incerto ainda o novo cenário. Então, antes de pensar no novo cenário, é importante a gente pensar mais em blindar o que a gente já tem, né? De acordo aí com investimentos que sejam mais conservadores ou que sejam dentro do teu perfil mesmo de investidor. Então, blindagem patrimonial é a minha bandeira. Obviamente que depende muito do perfil do cliente, mas nesse momento de incerteza é o melhor movimento para nós que somos empreendedores. Como você disse, que um mês a gente tem um salário robusto, no outro a gente já não tem mais nada. Verdade, né? verdade. Então é importante a blindagem. Suelen, nós vamos fazer um intervalinho. Combinado. Porque eu acho que o diretor esqueceu do nosso tempo, ele está gostando do assunto. Está gostando do assunto. E a gente já volta. Fechado. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. A Acreditare utiliza da experiência de seus consultores, mentores e coach para desenvolver líderes e gestores de maneira personalizada, em grupos ou individuais, com foco em planejamento estratégico, plano de negócio, plano tático, mapeamento de processos, acreditação, indicadores de desempenho e análise crítica de resultados. Faça uma consulta sem compromisso com Acreditare Gestores agora mesmo. 11 32 30 86 61 ou 11 982 21 8006. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Como o nome, Acreditare acredita que você pode ser melhor, como pessoa e como empresa. De volta hoje com Suelen Souza, uma pessoa forte, mulher, representando a XPI, falando aqui sobre investimento. Suelen, qual seria a regra? Eu já vi algumas reportagens sobre regras para você começar o negócio, que vai muito da idade. Se você é novo, 10%, não sei o quê, bababá, 10% aqui, 5% ali e tal.
E se você, dependendo da idade, você tem que mudar essa... Você saberia explicar isso? Sim, antigamente a gente usava muito isso, tá? Principalmente por conta da aposentadoria. Nós tínhamos uma média de vida do brasileiro e nessa média apontava que aos 65 anos a maior parte dos brasileiros desejava se aposentar, até mesmo por fluxo de vida mesmo. Hoje é muito relativo porque, e por isso é importante a gente ter um assessor de investimentos do nosso lado, porque além dessa questão de idade, existe muita questão de padrão de vida. Qual é o padrão de vida que eu quero ter? Qual é o salário? Tirando a inflação, obviamente, porque a gente tem que calcular baseado em índice de inflação, mas qual é o nível de padrão de vida eu desejo ter até minha aposentadoria ou após a aposentadoria? E aí o assessor de investimentos, ele faz esse cálculo de forma bem personalizada para cada um, tá? Existem regras básicas da economia, mas hoje é muito relativo devido ao padrão realmente financeiro que cada um quer ter. E hoje isso também foi por terra, né? Porque hoje as pessoas estão indo até 80. Exatamente. Esses dias morreu o Jô Soares, né? Sim. E aí teve uma pessoa da mídia que falou assim, tão precoce, 84 anos e tão precoce. Eu levei um susto, falei, nossa, 84 anos como precoce. Mas é verdade, tem gente morrendo mais tarde, né? 90, 95. Eu não sei quantos anos tem o Silvio Santos, mas está com uma idade bem avançada. Já passou provavelmente dos 85 também. Passou dos 90. Já passou eu dos 90. acredito que sim, eu não sei a idade do Silvio Santos, acho que sim também. O Caetano Veloso esses dias com 70 e pouco, 80 anos. Ele completou 80 anos. Eu levei um susto, anos. falei, como? O cara nem parece que tem. Sim. Ele está mais jovem Mas que eu. Mas eu tenho muitos clientes acima dos 80 anos que super faz gestão de empresa, da família, super ativos. Então, assim, a gente já não tem um limite, né, de idade. A qualidade de vida tem se estendido bastante. Esses dias eu fui numa palestra e a Denise Damiani, que fala sobre investimento também, ela fala muito sobre planejamento estratégico, essas coisas todas. E ela falou que a primeira coisa que o empreendedor precisa fazer é investimento. Porque se ele não fizer investimento, se ele não tiver dinheiro, ele vai oscilar o humor dele. Ele vai, uma hora vai querer vender a empresa, outra hora ele vai achar que a empresa nada dá certo, outra hora ele vai achar que está tudo indo muito bem. E se ele não estabilizar isso, ele vai ficar a vida toda nesse serrote. É verdade. Olha só. E até levando em consideração que a gente precisa ter, principalmente o empreendedor, uma reserva inicial, que é o que ela está propondo, né? Não só para momentos ruins, mas para uma mega oportunidade que você encontra dentro do seu negócio. Você não tem aquele valor disponível, às vezes você perde essa oportunidade. Verdade. Aí você é dependente de banco que leva todo o seu lucro. Exatamente, com juros altíssimos. Então é indispensável que o empreendedor tenha em mente, em primeiro lugar, realmente investir o seu dinheiro. Sim. E todo empreendedor, ele nunca está feliz. Ele começa assim, eu preciso de um notebook. Aí depois ele fala, eu preciso de mais um computador. Mas agora eu preciso de um celular extra. Agora eu preciso de uma linha de telefone. E ele vai ampliando, E não se desfaz, ele vai sempre ampliando. Um acumulador, Um acumulador. Sim. Não deixa de ser um investimento, só que isso não tem valor. Passa um tempo, não tem valor. Você já perdeu... Acaba se depreciando, né? É verdade. O valor acaba se perdendo, né? E se ele já estivesse fazendo investimento, é o contrário. Com certeza, com certeza. Principalmente de manter o seu dinheiro valorizado perante o mercado. Não necessariamente de você perder, né, que a gente fala, Sim. mas de você manter o seu dinheiro de acordo com o mercado, para sempre ele ter valor, né? Sueli, eu tenho ouvido cada vez mais as pessoas dizendo que, primeiro, estão abandonando a compra de carro, porque entende que esse dinheiro ele está sendo levado embora também. E aí, eles preferem, às vezes, pegar um Uber, alugar um carro, que hoje tem, assinar por assinatura, do que comprar o carro, ter a manutenção, ter a depreciação. Existe alguma regra já estabelecida, matemática, que comprove todo esse estudo? Sim.
Então fala aí que eu quero aprender. Na verdade, quando a gente olha não só para compra de automóveis, mas compra de imóveis também, a gente leva em consideração não só a questão da depreciação do próprio imóvel ou automóvel, mas a questão de taxas. Vou te dar um exemplo, por exemplo, de imóveis, que hoje dentro do mercado nós temos os investimentos imobiliários, fundos imobiliários, que são uma alternativa para quem gosta de imóveis, né? A gente não leva em consideração só a depreciação daquele imóvel, mas leva em consideração os impostos que o proprietário vai ter que pagar, os inquilinos que ele vai, poxa, é um imóvel de investimento, vou alugar ele, os inquilinos que ele vai ter essa dor de cabeça menos, né? A questão da própria manutenção da casa, a questão da flexibilidade e liquidez dela no mercado, porque hoje em dia você vender um imóvel de 1 milhão, você vai levar um certo tempo. Ninguém está disposto a pagar tão rapidamente 1 milhão assim. É muito difícil a gente encontrar pessoas. Agora, para você fazer uma liquidação de um fundo imobiliário, em 2 dias o valor já está na tua conta, né? Se for bem aplicado. Então é muito mais interessante hoje. E o mercado ele prova isso, esse tipo de alternativa como automóvel e imóvel do que o próprio bem físico. Esse fundo imobiliário me chama a atenção, mas tem alguns cuidados que a pessoa precisa ter. Sempre. Né? Aquela coisa assim, a data de liquidação, aquela coisa toda. Né? A data de liquidação para fundos imobiliários a gente não usa muito com consideração na hora de avaliação, tá? A não ser que sejam alguns imóveis que tenham aluguéis mais longos. Quanto mais longos, mais seguros, menos voláteis. Exatamente. Mas no caso de fundos imobiliários, é importante a gente levar em consideração que tipo de fundo imobiliário é aquele. É um fundo de tijolo, é um fundo de papel? O cenário está aderente para aquele fundo? E isso o assessor de investimentos, ele faz essa análise e conversa com o cliente. É tão bacana isso, né? Eu adoro. Se deixar, a gente fala que eu ficava tão feliz quando eu chegava em casa e falava assim, eu sou sócio da Magazine Luiza. Ai, que pena. Hoje eu já não falo mais. Eu sou sócio da Apple. Sim. Eu ficava feliz pra caramba, porque se elas vão bem, eu também estava indo bem. Sim, mas aí a importância novamente de ter um assessor do teu lado. Quando o setor de varejo começou a sinalizar uma depreciação, um bom assessor avisou o seu cliente. Não esperou a Magalu derreter tanto para a hora de saída. Pois é. Mas eu acho que eu tenho um pouco de pé frio para isso. Quando começou a cair tudo, eu falei, vou comprar Bitcoin. Bitcoin estava subindo, chegou a 60 e poucos, Quando vê, pá, de novo. Eu falei, gente, é muito volátil. É muito volátil. Que a renda variável, né, ela é extremamente interessante, sem sombra de dúvidas, só que a gente tem que entender qual o teu objetivo para aquela renda variável. É a curto prazo? Se for curto prazo, a gente pode trabalhar com operações de long and short, por exemplo, no mercado. É longo prazo, a gente vai buscar algumas blue chips, que tem a questão de governança corporativa. Então, é tudo uma questão da gente entender o objetivo do cliente. Mas, Suelen, eu gostei tanto da brincadeira que eu fui aprender os Kindle, aqueles desenhinhos, aqueles gráficos. Análise técnica, a gente chama isso. Adorei aquilo, né? Tudo japonesinho, tinha a ver com qualidade. Falei, deixa eu ver o que é isso. Martelo, estrela cadente, tem vários desenhos. Muito bem. E aí eu entrei na onda de day trade, adorei. Aí um dia, fui lá, coloquei 1.500 no day trade, mas me chamaram para uma reunião. Eu esqueci. E fui para a reunião, não fez a pregoação da ordem de saída. Quando eu voltei, os meus R$1.500 já tinha... Faz parte do jogo, Mas possível. Eu falo que é uma coisa muito bacana, porque aquilo é fantástico. E tem muita teoria, assim, que dá para te salvar. Você consegue pegar uma primeira onda de martelo... tem 4 casinhas, dá para vender tranquilo antes de cair. Então a gente tem que aprender, sim. Eu acho que o brasileiro precisa ter mais noção de investimento. Com certeza. Isso sem sombra de dúvidas. A educação financeira é minha bandeira mesmo. E você está no caminho certo. Ai, obrigada. Eu fico feliz. E como a gente prometeu que faríamos uma RDN ao vivo, verdade. Falta o seu pitch.
Poxa vida, agora me pegou, hein? Não peguei, não. Poxa, Ronaldo. Não peguei, não. Aquele pitch maravilhoso. Bom, maravilhoso, você que vai me dizer no final. Mas vamos lá. É um alerta. Vende para eles. Vou falar para eles. Em um ano de eleição, um ano eleitoral, pós-Covid, conflitos aí, guerras, se não te procuraram, você aí de casa que tem dinheiro guardado, se o seu gerente, o seu assessor não te procurou no mínimo 3 vezes nesse ano para falar sobre os seus investimentos, você precisa correr atrás disso. Porque quem cuida do teu patrimônio no final das suas contas, a única e exclusiva responsabilidade é tua. Então, se mantenha atualizado, busque informações de mercado e profissionais éticos que possam te ajudar com isso, com certeza. Esse seria meu recado pro pessoal. Já que você fez seu pitch, eu vou tentar fazer o meu. Por favor, vamos ver. Se você acha que qualidade é simplesmente colocar o certificado na parede, você está enganado. Você está perdendo o que tem de melhor, a qualidade que tem dentro de você. Você pode ser feliz fazendo a qualidade. Venha para esse mundo fazer a diferença. Diretor! Assim eu vou encerrar o programa, agradecendo a Suelen. Obrigado por você ter vindo. Ele não subiu, Suelen, ele gostou de você. Tomara. Parabéns, diretor!